Bom dia, são 9 horas e 37 minutos. Está começando o Manhã CMJ, seu programa diário na TV e na Rádio Câmara. Muita informação e serviço para você pelo site da Câmara, pelo nosso canal no YouTube e pelas redes sociais. Participe do nosso programa, mande seu recado por qualquer uma das nossas plataformas. Se tiver alguma reclamação ou solicitação, passa para a gente que sua mensagem chegará aos vereadores. Em caso de denúncia, você pode utilizar a nossa ouvidoria. É só clicar na capa do site www.jataí.gov.leg.br. Além das notícias desta manhã e da Câmara, hoje teremos excepcionalmente o boletim Saúde em Dia e também o resumo esportivo. O Manhã CMJ tem reportagem e produção de Wellington Cândido, Rafael Cardoso, Elma Oliveira, Sosterian Fernandes e Rosana Sintra. Na técnica e comandando os transmissores, Giorgio Assis. Edição e apresentação, Francisco Cabral. Hoje é segunda-feira, dia 29 de abril de 2024, dia de Santa Catarina de Sena e o Dia Internacional da Dança. E o 29 de abril na história de Jataí, vamos conferir o que descobriu sobre a data o escritor Dorival Carvalho Melo, titular do site porõesdopassado.com.br. No dia 29 de abril de 1946, o prefeito nomeado Valquírio Carneiro Barros transfere o cargo a outro nomeado, desta vez o senhor José Augusto Ferreira. E no dia 28, vamos falar agora do dia 28, domingo, né? Nós não tivemos programa, então vamos falar também do dia 28 de abril de 1898, quando José Carvalho Bastos nomeou procurador o seu filho Honorato de Carvalho, para representá-lo em qualquer parte, especialmente para fazer a liquidação de seus negócios que lhe são devidos por qualquer título, em juízo ou fora dele. Na época, Carvalho Bastos já apresentava alguma deficiência orgânica, fazendo-se notar inclusive pela caligrafia desordenada, embora sua letra fosse de péssima qualidade, escreve o Dorival Carvalho Melo, que teve acesso a esses documentos todos antigos. Zé Carvalho Bastos, que foi pioneiro, fundador de Jataí, e o seu filho Honorato de Carvalho foi deputado estadual e nome de rua hoje, tanto pai quanto filho. E no dia 28 de abril de 1931, toma posse na recém-criada prelazia de Jataí o espanhol Dom Germano da Vega Campon, nomeado pelo Papa. Dom Germano, homenageado com o título de cidadão jataiense pela Câmara Municipal, foi o criador do Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. E hoje é o nome ali, dá o seu nome à praça onde está localizada a Diocese de Jataí. São 9 horas e 40 minutos. Vamos agora às principais notícias desta manhã, Jorge. Enquanto faz cobranças ao Congresso para dividir a responsabilidade de buscar o equilíbrio fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem apostado no convencimento dos ministros do Supremo Tribunal Federal para uma vitória do governo em relação à questão da desoneração. Segundo apurou a jornalista Carla Araújo, Haddad foi sondado por integrantes do STF a respeito do pedido de vista do ministro Luiz Fux e teria dado aval à medida. O prazo para que o pedido de vista seja devolvido é de 90 dias, mas a expectativa dentro do governo é que a questão seja solucionada antes disso. Para isso, Haddad pediu que a equipe econômica elabore alternativas que possam contemplar algum tipo de negociação com o Senado. Integrantes da Fazenda dizem que estudos podem trazer alternativas para o debate. Tanto Haddad quanto o ministro da AGU, Jorge Messias, têm dito que estão otimistas que a tese da União deve prevalecer no STF com base em argumentos jurídicos. As informações são do portal UOL. Levantamento da Frente Nacional de Consumidores de Energia comprova com números uma percepção antiga no setor. Entre as grandes hidrelétricas do país, o custo de geração da usina binacional de Itaipu é o que mais pesa no bolso dos brasileiros. No ano passado,
A tarifa da usina para as 31 distribuidoras que são obrigadas a comprar a sua energia ficou em R$ 294 por megawatt-hora. O valor supera de longe o praticado por 8 grandes hidrelétricas que são compatíveis a Itaipu. Já pagaram os custos de construção e instalação, têm ganhos de escala, produziram acima de 5 milhões de megawatts-hora e podem oferecer valores menores. Na média, o megawatt-hora desse grupo custou R$ 101,78, lembrando que Itaipu 294. Ou seja, nesse recorte, o preço de Itaipu é quase o triplo. As informações são do jornal Folha de São Paulo. 9h43, vamos agora às notícias da Câmara. A Câmara aprovou o projeto do vereador Abimael Silva que cria a Semana Municipal do Piqui, a ser realizada anualmente na terceira semana do mês de outubro. O objetivo é valorizar, incentivar e apoiar a realização de festivais gastronômicos, a promoção maciça de vendas em mercados e supermercados, a ampla divulgação do fruto típico da região, dentre outras ações julgadas pertinentes pela organização do evento. O vereador Adilson Carvalho requereu ao deputado estadual André do Premium a apresentação de emenda parlamentar por verba para aquisição de um veículo tipo van para atender às necessidades do Centro de Recuperação de Alcoólatras de Jataí, o CEREA. A entidade não possui nenhum veículo próprio para atender a diretoria, bem como as pessoas que participam das reuniões, justificou ele. A vereadora Marina Silveira solicitou ao Executivo asfaltamento e posterior sinalização adequada em toda a extensão da rua Vovô Daniel, na Vila Sofia. A via não está contemplada em sua totalidade com asfalto, causando com isso inúmeros prejuízos à região e inviabilizando até mesmo o funcionamento de empresas em condições adequadas, disse ela. E o vereador Vicente Mantelli requereu ao deputado federal Adriano Baldi emenda parlamentar para aquisição de caminhão dupla aptidão, prancha e caçamba, destinado à agricultura familiar de Jataí. O envio do veículo seria de extrema valia para os pequenos agricultores, pois o poder público municipal tem dificuldades em atender à alta demanda por esse serviço. São 9h45. Agora a gente vai direto, Jorge. Direto, então, para o Boletim Saúde em Dia, especial hoje, nessa segunda-feira, para falar de um tema muito importante, que é a violência contra crianças e adolescentes. E, na sequência, virá o resumo esportivo. Está começando o Saúde em Dia, uma parceria entre a Câmara Municipal de Jataí, por meio da TV e da Rádio Câmara, e o Conselho Municipal de Saúde. E hoje estamos recebendo aqui, com muita honra, pela primeira vez no nosso Saúde em Dia, dentro do Manhã CMJ, o atual presidente do Conselho Tutelar de Jataí, Alci de Souza Costa, pois o tema de hoje é violência contra crianças e adolescentes. Bom dia, presidente, seja muito bem-vindo. Bom dia, quero aqui já agradecer essa oportunidade de nós estarmos aqui, cooperando com essa parte tão importante da saúde pública, porque eu acho que nós precisamos pensar também em relação a um tema tão importante como esse da violência contra criança e adolescente. Exatamente. E antes da gente entrar no assunto, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre sua atividade, porque, além de conselheiro tutelar, além de presidir o Conselho Tutelar de Jataí, o senhor é pastor, é isso? Isso. Nós somos pastores há 30 anos. Nós temos uma carreira ministerial, que nós chamamos. E Deus colocou no coração que nós deveríamos ir um pouco mais além das paredes. E nós já trabalhamos com crianças, com adolescentes. Nós temos um instituto
aqui em Jataí fundada, onde nós ministramos palestras, trabalhamos com grupos, né, de jovens, adolescentes e crianças, dando treinamento tanto para os professores, também falando com todas essas faixas etárias. E, né, nós colocamos, né, no coração de nós, né, tentarmos ajudar a nossa comunidade jataiense, né, colocando o nosso nome para um pleito, né, do Conselho Tutelar de Jataí. E deu certo, né? Nós fizemos as avaliações, passamos por todos os critérios, né, do Conselho Municipal em relação àquilo que nós temos que fazer, fizemos, fomos votados, nós estamos lá na frente do Conselho Tutelar de Jataí, junto com a nossa equipe, uma equipe muito boa lá no Conselho Tutelar, o nosso colegiado, com toda a equipe pronta para ajudar aí a atuação e minimizar, né, os danos às nossas crianças e aos adolescentes em Jataí. Exatamente. E esses primeiros meses, como presidente do Conselho, o trabalho tem sido como o senhor imaginava? Isso, intenso. Né? Intenso. É algo que nós não tínhamos experiência. Né? Nós buscamos entender a dinâmica administrativa, a dinâmica da prática do Conselho Tutelar, né? Muitas legislações, as legislações vão se atualizando e as questões da prática do serviço também, ela precisa ter uma dinâmica. Então, eu até falei para os conselheiros, quando nós tomamos posse, nós íamos levar ali de 4 a 6 meses para aprender a questão administrativa, documentação, muitas documentações, você lida com muita sensibilidade que você precisa ter, são muitas famílias vulneráveis, são questões críticas que nós nos envolvemos, né? E aí nós precisamos trabalhar o ser humano conselheiro, a sua questão biológica, emocional e também legal, para que o conselheiro ele possa atuar firme, mas também não fora do ser humano. Então, nós estamos trabalhando isso, né? Nós estamos um colegiado forte lá e agora, nesses 3 meses e pouco, já entrando no 4º mês, nós estamos ali já quase equilibrando entre um conhecimento da prática, por onde ir, aqueles canais que a prática nos levam ao aperfeiçoamento diário e o amadurecimento, para que o Conselho Tutelar ele possa amadurecer, né, como um órgão institucional aqui em Jataí, né, de promoção. Eu sempre digo isso. Lógico que nós trabalhamos com direitos e deveres, né, de proteção, mas nós também precisamos ali trabalhar e promover, né, fazer com que a comunidade jataiense olhe o Conselho Tutelar como uma parceira. Não simplesmente ir lá, como muitos conhecem, tirar filho do pai, chegar lá para... Né, então, isso não. Lógico que vai chegar momentos críticos que o Conselho Tutelar vai ter que intervir, né, de fazer com aquilo que é o mais sagrado que eu falo, que é romper um momento entre um filho e uma mãe. Isso é sagrado. Eu acho que essa união é o último caso, assim, mas, infelizmente, né, tem mães, tem pais que, às vezes, a gente olha assim e eles não entenderam o poder pátrio, o poder de um pai, de uma mãe, que é sagrado. E aí o Conselho Tutelar precisa intervir para proteger a criança, né, desses pais. É desse jeito. E essa formação do senhor como pastor, eu acredito que deve ajudar muito nessa gestão à frente do conselho, porque o senhor está acostumado a lidar com pessoas, né? Diariamente, sempre. Isso ajuda. Nós trabalhamos... Eu tenho a minha formação, eu acho que você sabe que eu sou também das Forças Armadas. Eu tenho uma formação de muito novo, né? Muito novo. Aos 16 anos fui para as escolas das Forças Armadas e fui criado lá. Então, assim, eu já mexo com gente desde os meus 16 anos, né, dentro de colégios militares, dentro do Exército. E me tornei pastor, mais gente. E nós temos algumas formações dentro das áreas, tanto pastoral como teológica. Né, até a gente trabalha com a área da psicanálise, que, né, a gente estudou isso, a gente se formou para entender o comportamento humano. Então, as relações humanas, elas são muito dinâmicas. Então, nós precisamos nos aperfeiçoar. Não só a área das humanas, mas acho que todo relacionamento humano, até num pequeno núcleo, que é o familiar, né, que é marido, esposa, filho, né, a dinâmica é muito grande. E aí a gente, com experiências como aquilo que deu certo, a gente permanece, aquilo que a gente viu que nessa caminhada não deu certo, a gente colocou de lado
para que a gente venhamos a aperfeiçoar os nossos relacionamentos. E com essa experiência que não só eu tenho lá, mas os conselheiros que estão lá são bastante experientes, são pedagogos que estão lá, são pessoas que de um entendimento de relações humanas muito boa, graças a Deus, né? Então a gente tem atuado não só na questão da legalidade, que é o nosso alvo, a legalidade, mas também nós temos atuado também na questão da humanidade, né? O ser humano, olhar o ser humano na sua integridade, que nós chamamos o íntegro, é o biológico, o psicológico, o emocional, e até o ponto, eu como um pastor, você já citou, eu vou até o ponto também de olhar para o sagrado. Eu não vou só olhar o emocional seu, não só o psicológico seu, e nem só o seu biológico, e nem só a sua legalidade, se está sendo violado ou não o seu direito. Eu vou além, eu vou até o sagrado. Porque quando a gente olha para o sagrado, eu acho que tudo para baixo funciona. A gente olha para o emocional, porque você está olhando para o sagrado, para Deus, você olha para o emocional, para o psicológico. Eu acho que você profanar uma criança no seu direito, não só no direito de escola, do alimento, do bem público, não, mas quando você viola o corpo de uma criança, isso é profanar. Você invade. E essa invasão ela é muito danosa. Quando você tem um sagrado e você tenta minimizar isso, eu acho que a gente consegue melhorar a situação sobre a nossa caminhada aqui nessa terra. É verdade. Então, falando então sobre o tema, né, e também que é a maior preocupação dos conselhos tutelares, né? Sabemos que a cada hora 3 crianças são abusadas no Brasil, né? Cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país, e há dados que sugerem que somente 7,5% dos casos chegam a ser denunciados às autoridades. Ou seja, esses números, na verdade, são muito maiores, né? E o senhor poderia falar mais sobre esse assunto? Não é um número que é algo totalmente fora do eixo. Né? Nós somos o segundo no ranking no mundo. Mundial. Né? No mundial. Então, nós somos o segundo no ranking, perdendo para um país lá da Tailândia, totalmente fora do eixo também um país. Então, eu acho que nós, né, precisaríamos, como nação, né, rever muita coisa. Né? Mesmo que houve grandes avanços com o ECA, né, nesses 34 anos de ECA, 33 anos de ECA, nós tivemos grandes avanços, políticas públicas, né, melhoramos a rede de proteção, muitos intelectores das redes começaram a entender esse poder da rede, de tentar fechar as portas em todos os níveis, mas ainda nós estamos com um índice, né, gigantesco. Né? Nós estamos com esse índice gigantesco. E, como fala o ECA, a base da sociedade é a família. E se você pega os dados, os 60% desses dados é dentro do núcleo de proteção da criança. O violentador. Aquele que deveria proteger é aquele que viola. Então, se você pega, o primeiro núcleo é a família. E se você pega mais uma vez o segundo colocado, o segundo núcleo é para quem deveria proteger na educação, é a educação. Então, as violências acontecem em 2 núcleos em que nós pensamos, bem, esses 2 núcleos deveriam estar dando segurança, proteção, educação. É verdade. Eles deveriam estar quase fora, eles deveriam estar fora da estatística. Isso. E eles são aqueles que fazem as 2 primeiras pontas da estatística. Então, eu digo assim, nós precisamos olhar lá para dentro. Onde tem que ser mais trabalhado. Isso. Né? O que está acontecendo aqui, na base? O que está acontecendo lá dentro do núcleo familiar? Né? Que a criança não está conseguindo ser protegida pelo pai, pela mãe, pelo responsável, pela avó, pelo aquele que guarda a criança, o guardião daquela criança. Isso. Então, o que está acontecendo? Então, assim, às vezes a gente olha muito para a sociedade, a gente culpa a sociedade, a gente culpa a política pública, as prefeituras, tanto em todos os níveis, municipal, estadual, federal, mas quando você olha para o anuário de violência, você olha que é lá dentro do núcleo base. Então, assim, o que nós podemos fazer? Né? Eu sou pesquisador de comportamento humano há muito tempo, na minha área de psicanálise, então, assim, eu vejo que hoje o papai está correndo muito, mamãe está correndo muito,
Hoje a criança, ela está quase se autocuidando. Então, uma criança de 6, 7 anos, o que ela entende de ser cuidada, o que ela tem de discernimento. Então, hoje as redes sociais atraem muito, há muita sedução espalhada nos contextos. A gente está com pouco tempo para a gente discernir as verdades que estão nos impondo. Então, é um contexto quase institucionalizado. O que nós podemos fazer? Mas eu digo que nós precisamos olhar novamente para a base, que é a família. Adaptar esses novos tempos, né? Isso. Então, mamãe fora de casa, porque a mamãe também precisa prover, o papai já é o provedor, mas a mamãe também precisa prover, a mamãe também precisa, ela empreende. Mas essa criança, veja, nós temos sempre uma disfunção. Quer dizer, se papai e mamãe ou está na creche ou está com a vovó, às vezes a maioria não tem condições de vovó e mamãe nem creche, às vezes está em casa. Então, é um ambiente fértil para mentes perturbadas. Isso. Tanto é que durante a pandemia parece que aumentou o número de casos exponencialmente e não foram nem relatados porque os violentadores estavam dentro dos lares. Né? E não é só questão de porque é padrasto, é porque é o irmão. Não. Infelizmente, é aquele que tem laço de sangue também. Então, o pai, né? As mães também estão em um alto índice, desse índice de violência, as mulheres. Então, assim, eu acho que nós precisamos voltar ao básico. Precisamos olhar para nossas raízes e ver o que está acontecendo, que o local que era para gerar segurança não está gerando segurança, mas insegurança. Ao contrário. Né? Está virando ao contrário. É verdade. E na opinião do senhor, quais as ações que podem ser consideradas essenciais para se eliminar a violência contra as crianças e os adolescentes? Eu até falei para a Poliana, né? Uma eliminação eu acho meio difícil, mas o que nós podemos fazer para minimizar, né? Para a gente diminuir o impacto de violência em todos os âmbitos, né? Nós precisamos criar um campo de conscientização, né? Para que esse campo de conscientização todos sejam englobados neles. A família, a educação, o poder público, né? Todos os órgãos nesse campo de conscientização é uma coisa que nós já estamos fazendo, mas ainda estamos a passos muito curto e lento, né? Porque são muitas vertentes falando ao mesmo tempo o que é verdade, o que é, o que não é. Não tem uma coordenação. Não tem uma coordenação, exatamente, não tem. E aí fica difícil de eu olhar para você e você olhar para mim e você falar uma coisa, eu falar outra. Não, a minha é uma verdade, a sua é uma verdade. Então, como é que essas verdades elas vão virar que nós chamamos de uma baliza para orientar uma sociedade, orientar uma criança, orientar... Não tem. Isso. Então, nós temos muitas balizas apontando para muito que é canto e acaba que as pessoas olham para uma, para duas, para três e aí acaba que ela desiste de todas elas e vai viver a baliza delas. Cada um por si. Cada um por si, Deus por todos. Isso é uma sociedade que entra em anarquia. Você entendeu? Aí ninguém respeita leis, ninguém respeita governos, ninguém respeita nada, né? E a lei é a lei que eu imponho. Aí, nisso, eu posso violar, eu posso abusar, eu posso passar dos limites, não tem problema nenhum. Isso, então, nós entramos em um contexto muito complicado. Mas, assim, eu creio que o campo de conscientização, da educação, da fala das instituições, da fala da família, da fala do colégio, né? A gente precisa falar. Isso. A gente precisa falar e conscientizar, porque, né, eu vou até usar um versículo para você, né? Que a fé vem pelo ouvir. Então, aqui a fé bíblica é de outro nível espiritual, mas eu vou dizer uma fé natural. A fé vem pelo ouvir natural. O que é isso? Você forma um nível de consciência no tanto que eu falo. Porque existe uma verdade que eu posso combatê-la falando, mas existe uma verdade que eu posso combater deixando ela sem falar. Quando você deixa de falar de uma verdade, essa verdade cai no esquecimento. E uma verdade que cai no esquecimento acabou. Isso. Então, nós temos Mas eu creio que nós estamos num caminho aí, nós vamos caminhando para frente, eu acho que nós vamos conseguir desvendando os mistérios. É verdade. E o senhor poderia falar sobre os tipos de violência para que a população se familiarize, né,
com os vários tipos existentes, infelizmente, na nossa sociedade? Eu sempre gosto de usar os termos da psicanálise, mas nós temos 4 nortes, que daí vem os outros. Você tem a física normal, a psiquímica, a gente chama da moral também, né? Que é aquela que agride e calunia também, que é a comportamental. Mas eu digo que a violência sexual, o abuso, ou a exploração, ela engloba todas. Certo. Porque quando você viola um corpo, você não está violando só o corpo. Você atinge o corpo. Mas você atinge também o psique. Isso. Você também atinge a alma, que é os sentimentos. As emoções são abaladas. Trauma que fica para sempre, né? E isso fica um trauma. E quando você atinge, você veja que eu te falei, que essa violência, quando ela. Eu até falei para a Poliana que é profanar. O que é que você profana? Que é um tipo de violência. Você tem um agravo. Você usa uma força para agravar uma situação. Você atinge só o corpo? Não. Você vai atingir uma profundeza do ser humano que não tem discernimento ainda em relação à gravidade do ato. A gravidade do ato. Não é uma mulher de 20 anos que está sendo violentada, nós chamamos de estupro. Mas é uma criança que ela está despertando para um mundo e o despertar do mundo dela é uma profanação do seu ser. No corpo, na alma e no seu espírito. É um ser totalmente desprotegido. Indefeso, né? Então a marca ela fica profundamente. Profundamente. Ela não criou uma consciência do que aconteceu. E ela vai criar essa consciência depois. Então, assim, essa violência, ela é uma das violências mais macabras, que eu digo, do ser humano. É quando ele consegue olhar para uma criança de 2 anos de idade, para uma criança de 3 anos de idade, e ela consegue violar aquela criança na sua integridade física para prazer. Não dá nem para imaginar. Às vezes eu faço um drama, a pessoa fala, o senhor dramatiza demais. Não é drama, porque se eu não dramatizar, você não sente na sua alma. É verdade. Uma criança que a gente acompanha de 1 ano, de 2 anos, quando a gente chega lá, tem sido violentada. Você sabe que ninguém tem noção disso. O que é o impacto disso, de um médico falar isso para você. Então, nós temos essas capacidades, o ser humano tem essas, vamos dizer assim, ela trabalha com essas áreas de violência, mas eu acho que a violência, tanto do estupro, da exploração, tanto de vulnerável ou não vulnerável, ela é uma das piores porque viola todo o ser da pessoa. Sem dúvida. E, presidente, como o Conselho Tutelar pode exercer sua função diante desses problemas? Conscientização, o Conselho Tutelar ele tem uma função que ela é a proteção de que os direitos eles sejam, né, vamos dizer assim, assegurados. Nossa identidade legal é essa. Nós vamos promover, né, o direito, mas também vamos proteger o direito da criança se estiver sendo violado. Então nós mantemos a identidade nossa é essa. Mas eu digo assim, a gente precisa trabalhar sempre com prevenção e ação, né? Para que nós possamos trabalhar de uma maneira e fechar o cerco. Às vezes você está com um tripé e está trabalhando só uma parte do triângulo. Certo. Né? E nós precisamos trabalhar as 3 partes do triângulo. A gente, sim, com certeza, tem direito sendo violado, nós não estaremos lá. Negligências, omissões, tanto da família como do Estado, como em todas as instituições. O Conselho Tutelar vai estar lá se houver uma violação de direito. Toda a rede será acionada se houver essa violação de direito. Tranquilo. Mas o que podemos fazer para que essas violações elas não aconteçam no nível que vem acontecendo? Né? Tanto familiar, tanto da sociedade, tanto do poder público. É isso que nós precisamos discutir. O que nós podemos fazer para trabalhar essa realidade? Vamos trabalhar no nível de conscientização. Vamos trabalhar nas escolas na questão dos direitos da criança e do adolescente. Vamos adiante. Tem direito à educação, tem direito ao lazer, tem direito à cultura, tem direito à religião, tem direito a se expressar. Vamos. O Conselho tem uma parceria com a Secretaria de Educação? Sim, nós temos parcerias
para tramitar em relação a não ao que a educação faz, mas facilitar ou minimizar os impactos de pais que são negligentes em relação aos seus filhos, né? Em relação a frequências escolares, a presenças do acompanhamento pedagógico, né? Então, assim, pai acha que o colégio é obrigado a disciplinar e educar o filho, joga lá e 6 da manhã, 7 da manhã, pega 5 horas da tarde e quer que esteja um cidadão formado. Você entendeu? E aí não é assim que funciona. Quer dizer, a família tem uma parceria com a escola. Quem educa é a família. A escola, ela ensina. Agora, quando eu quebro esse elo, nós temos um problema, onde o conselho tutelar entra. Porque aí o pai não está levando os filhos, há um índice de falta muito grande, há uma indisciplina, a criança está chegando num colégio muito indisciplinada, a criança está sendo, né, vamos dizer assim, violentada em alguns direitos dela por causa dos pais. Aí o colégio tem a sua parte administrativa, tá? Então, ela precisa esgotar a parte administrativa dela, do colégio, e aí, onde ela não consegue mais entrar, ela aciona o conselho tutelar e nós vamos mediar essa causa entre escola, colégio, nós vamos mediar. Né? Não vamos defender os pais, né? Defender né, o colégio. Ouvir os dois lados. Ouvir os dois lados, vamos mediar a situação para que esse tripé novamente, né? Escola, família e conselho tutelar, haja uma harmonização. Claro. Não é um lutando contra o outro. Aí a gente não vai para canto nenhum. Exatamente. Entendeu? E hoje a gente vê as famílias delegando responsabilidades, né? E isso, transfere tudo para a escola, os professores já têm uma carga muito grande né, em relação a questões pedagógicas, as cobranças naturais da educação. E aí a família, ela negligencia também o seu apoio à escola em relação às tarefas, em relação à frequência, em relação de estar acompanhando né, o desenvolvimento pedagógico da criança. Aí complica mais. Aí complica mais. Desse jeito. Presidente, quando o Conselho Tutelar recebe uma denúncia, como é realizado o atendimento à vítima? Quais os órgãos envolvidos? Então, os órgãos envolvidos normalmente numa denúncia, normalmente nós recebemos o Conselho Tutelar, do Disque 100, né, ou uma denúncia através da nossa ligação, do nosso telefone, do nosso celular, que é o plantão. Recebemos também denúncias anônimas. Ou uma pessoa, ela vai até a sede do Conselho Tutelar, pessoalmente, não quer se identificar no auto de constatação que nós fazemos, que nós relatamos o fato, e a partir dali vai se desencadear alguns procedimentos que nós chamamos, né? Que é aquela denúncia, ela vai cair na mão de um conselheiro, que é o plantonista, e o nível de violência ou de negligência ou de omissão ali, ele vai ser entregue para ele e dizer assim, ó, aqui é um abuso, isso aqui é uma agressão, isso aqui foi uma violação grave, precisamos ir lá agora constatar. Então, os plantonistas são acionados e eles imediatamente se direcionam ao local, né, lógico, com todo cuidado para saber o que está acontecendo. Né, normalmente é escola, para falar com o aluno ou com o diretor, com o professor, em relação àquela criança, se tem alguns traços, índices, vai ser trabalhado isso, depois nos direcionamos à família, ao pai, ao cuidador, para saber o que está acontecendo em relação àquela denúncia, se a denúncia procede ou não procede. Mas quando a denúncia não procede, a gente arquiva a denúncia, a gente não constatou que houve uma violação de direitos, né? E nós arquivamos. Quando isso a gente acha uma violação de direito, e aí nós vamos ver o nível, se é crime, se não é crime, o que aconteceu, é só negligência dos pais, os pais vão ser advertidos, e assim a gente tem vários caminhos a serem tomados. Muitas vezes nem repassa esse caso. Não, nem repassa para frente. Lá mesmo nós tomamos as providências e lá né, já se ajusta a situação e caminhamos com os pais. Muito bem. E, presidente, você poderia nos explicar um pouco como é o fluxo de atendimento desde a denúncia até a concretização do processo? Aí, se a denúncia ela se concretizar, ela passa por vários setores. Eu vou dar um exemplo claro aqui para nós entendermos. Certo. Recebemos uma denúncia de um abuso em nível da sexualidade, né? Então, normalmente somos acionados pelo hospital, somos acionados pelo colégio, e nós chegamos no local
nós vamos conversar com a criança depois ou com os seus responsáveis. A denúncia ela pode ou não ser verídica, né? E se haver traços ali de crime, nós vamos para uma delegacia. Da delegacia nós vamos fazer corpo de delito, né? Aí vamos prestar o BO, corpo de delito, normal, né? Como qualquer crime. E a partir dali nós vamos fazer um procedimento que nós chamamos de notificar alguns órgãos, né? Para que estes órgãos se envolvam juntamente com o conselho. Né? Esses órgãos são os órgãos da saúde, que vai se envolver com a gente, né? Normalmente aí tem os órgãos de apoio social, como o CREAS e o CRAS. Dependendo do nível de impacto daquele abuso, né? O NAPS também se envolve, né? Que já é questões comportamentais. Então, depende muito do que é observado na denúncia. Tem denúncia que pega todos os órgãos, né? Pega o judiciário, pega as delegacias, pega a Secretaria de Saúde, pega os órgãos sociais como CRES, CRAS, NAPS e vai. Então, é muita gente envolvida, dependendo do nível do impacto daquela denúncia. Mas a maioria, graças a Deus, das denúncias nossas, nós mesmos ali no Conselho Tutelar, a gente consegue detectar, a gente consegue ali falar na educação e trazer a saúde, e ali nós conseguimos desenvolver, resolver o problema. Tá certo. E, presidente, como a população pode denunciar em casos suspeitos ou concretos de violência contra a criança ou o adolescente? Nosso canal mais popular é o Disque 100, né, que as pessoas ligam. Isso, é o mais famoso. É o mais famoso, né, todo mundo conhece, na Secretaria de Direitos Humanos. É o Disque 100, você faz uma denúncia, dali vai para a cidade que está sendo, né, apontada, e cai no órgão, normalmente cai nas delegacias de polícia, cai em vários órgãos, não só no Conselho Tutelar. Cai em vários órgãos. Quando há uma denúncia no Disque 100, cai em vários órgãos. Já aciona toda uma rede básica de proteção, que nós chamamos, né? Aciona essa rede. E quando cai no Conselho Tutelar, né, é de alta prioridade quando há uma denúncia no Disque 100, e nós precisamos, né, entrar em campo imediatamente para verificar a veracidade da denúncia, se procede ou não procede, né, a denúncia. Infelizmente, aqui eu já vou aproveitar o seu canal aberto aqui, né, que a população ela tenha bastante cautela, né, com o Disque 100. Claro. Né, Disque 100, porque a maioria das denúncias, infelizmente, ainda é falsa, é porque o vizinho não gosta do outro. Tipo uma vingança. É uma vingança. Ou trote. É um trote. Infelizmente, a gente fica, né, estarrecido com... Atrapalha a dinâmica do serviço e dos órgãos envolvidos. Você dispensa tempo para aquilo, porque você tem que conduzir até o local, tem que sair, é combustível, é dinheiro público gasto com aquilo. Né? E chegar lá, né, simplesmente porque a pessoa achou que tal... Aqui não desmerecendo a denúncia, não é desmerecer a denúncia, mas assim, precisa que a população ela tenha uma cautela, né, verifique aquilo ali mesmo, né, ela dê uma olhada, ela sonde aquela situação para ver se há, sim, ali, se está havendo, sim, violência, se está havendo dano à criança, e aquilo ali é vulnerável e precisa ser denunciado, porque vai acontecer algo. Né? Então a população ela precisa, é uma coisa séria que você possa deslocar polícia, deslocar bombeiro, deslocar saúde, deslocar o Conselho Tutelar. Então é muita gente sendo deslocada, às vezes pela uma denúncia falsa, né? E para aqueles que estão realmente mentindo, sabem que estão mentindo ou que querem perpetrar uma vingança aí, a gente tem que avisar que a denunciação falsa de crime é crime também. É crime. Né? Aquela que a gente chama de vai pagar por isso, né? Normalmente a gente não consegue chegar a reverter para cima do denunciante, porque é muito complicado. Mas assim, aquele nível de conscientização novamente, né? Precisamos conscientizar a população de que não estão brincando, isso não é brincadeira. Né? E outra, que quando você faz uma denúncia dessa só para vingança, você mancha aquela outra família. Porque aí chega lá na porta da pessoa, o carro do Conselho Tutelar, chega a polícia civil e muitas pessoas são impactadas só por aquilo. Só a gente chegar na casa da pessoa, a pessoa já se sente totalmente... Fica estigmatizada. Exatamente. Então, é muito complicado.
É verdade. Então eu quero agradecer aqui ao presidente do Conselho Tutelar de Jataí, Alcides Souza Costa, pelos importantes esclarecimentos prestados aqui sobre esse tema tão importante que é a violência contra criança e adolescente. Muito obrigado, presidente, pastor Alcir, pela sua presença e fique à vontade para suas considerações finais. Aqui agradecer o espaço aqui da Câmara, né, de estar divulgando esse trabalho nosso do Conselho Tutelar e uma das nossas metas ali, João, é nós levarmos o Conselho Tutelar à população. É a população saber qual o trabalho do Conselho Tutelar, que não é sair correndo atrás de menino, né? Não é isso. Então, ela saber qual que é a função primordial do Conselho Tutelar. De resguardar a criança nos seus direitos fundamentais de existir, né? E resguardar ela para que ela possa crescer um adulto saudável, um adulto sociável, um adulto que entenda onde é que ela está estabilizada no mundo para que esse mundo evolua. Isso. Se a gente viola isso lá na base, nós vamos ficar disfuncional sempre. Eu sempre falo isso. Nós estamos com um problema na base. E se a gente violar a base, com certeza, nós teremos uma sociedade disfuncional, né, e sem muita perspectiva para o futuro. É verdade. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao presidente Alci e daqui a pouco a gente volta com a sequência da programação do Manhã CMJ. Muito bom dia para você, internauta. Vamos começar mais um programa aqui na TV e Rádio Câmara, Resumo Esportivo, hoje segunda-feira, iniciando, portanto, aí a semana. Desejo para você uma ótima semana, são 10 horas e 19 minutos. Bom dia, Francisco, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso resumo. Bom dia, Wellington, bom dia a todo mundo que está acompanhando o nosso Resumo Esportivo. Francisco, na sexta-feira tivemos aí, né, a segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B, onde o Ituano jogou em casa e perdeu para o Operário por 2-0. É o Ituano aí que vem mostrando que não melhorou depois do Campeonato Paulista, foi rebaixado no Campeonato Paulista, vai para a Série A2, que é a segunda divisão paulista do ano que vem, e começou perdendo e já perdeu a segunda também. E hoje está no Z4, né, Wellington? A famosa zona do rebaixamento. O Guarani enfrentou o Chapecoense e acabou perdendo dentro de casa por 1-0. É o Guarani, outro time de Campinas, mas os dois times de Campinas, na cidade rica do interior de São Paulo, né, estão em situação ruim. O Guarani perdeu os 2 jogos, perdeu para o Vila Nova também, e na estreia, e a Ponte Preta empatou o primeiro e perdeu a segunda. Depois a gente vai falar para quem que ela perdeu ontem, né? Mais à frente. Vamos embora. O Avaí enfrentou o Santos em casa e o Santos conseguiu um resultado tranquilo, 2-0. Como era esperado, né? Joga lá no estádio da Ressacada, o campo é bom, a torcida fica longe, então o Santos fica tranquilo, é um time melhor, é melhor que todos os times, né, na Série B, muito superior, vai subir com a maior facilidade. E o Santos na Série B é igual o Corinthians no Brasileiro Feminino, né? A gente já sabe, igual o Verstappen na Fórmula 1, a gente já sabe que vai ser campeão, né? E o Avaí está aí, 2 jogos, 2 derrotas também, né? O Santos, ao contrário, 2 jogos, 2 vitórias.
O Sport jogou em casa contra o Vila e acabou vencendo por 2-0. O Vila nunca ganhou no Recife, né? De ninguém, nem do Sport, nem do Náutico, nem do Santa Cruz. E deu a lógica lá, né? O Sport vem com o time forte de novo, quase subiu ano passado e já ganhou as duas primeiras, né? Ganhou fora do Amazonas e agora ganhou também do Vila Nova. E o Vila fica aí com seus 3 pontos, né? Da vitória sobre o Guarani. Mas o Vila, no segundo tempo do jogo, deu uma melhorada. Começou muito mal, né, Wellington? Jogando muito recuado, chamando o Sport. O Sport foi lá, atendeu o convite, fez 2 gols. Aí o Vila acordou, mas aí perdeu alguns gols, né? Mas mostrou que pode fazer uma boa campanha de novo neste ano. Certo. Dando continuidade aí ao Campeonato Brasileiro Série B, segunda rodada, o CRB enfrentou o Amazonas e empatou 0-0. É um grande resultado para o Amazonas, né, que perdeu a primeira, a gente já falou aqui, né, para o Sport, e conseguiu um empate contra um dos semifinalistas da Copa do Nordeste, que é o CRB, que vem com um bom time deste ano. E dá moral para o Amazonas, que ele vai ter um jogo super difícil quarta-feira pela Copa do Brasil, Flamengo no Maracanã. Paysandu 1, Botafogo e Ribeirão Preto também 1. Frustração para a grande torcida do Paysandu, né, que estava lá no estádio Mangueirão, em Belém, estava ganhando o jogo com um jogador a menos e, no fim, deixou o Botafogo de Ribeirão empatar. Mas o Paysandu é um time, não digo que vai subir para a Série A, mas é um time que vai chegar ali perto ali do G4. Né? América Mineiro 2, Novo Horizontino 0. Foi um grande resultado para o América, que é um dos favoritos para subir para a Série A de novo. Está com um time bom, fez um bom campeonato mineiro e agora começa muito bem. Empatou a primeira fora e em casa ganhou de outro favorito, que é o Novo Horizontino. E com isso está com 4 pontos, ainda invicto na competição, junto com o Goiás ali na boquinha do G4. Né? Campeonato Brasileiro Série A. Vamos para os jogos, né, da quarta rodada. O Vasco jogou em casa e perdeu, levou uma goleada para o Criciúma 4-0. Foi a grande decepção da rodada, né? Uma surpresa, né? O Vasco perder para o Criciúma normal, mas de 4-0 em casa, né, em São Januário lotado, daí ficou feia a coisa. Tão feia que o técnico Ramon Dias já foi demitido ali no vestiário mesmo, né? No Twitter, o Vasco já informou que ele estava demitido e ele soube pelo Twitter, né? Ele ficou bravo ali por ter sido demitido pelo Twitter, né? Os dirigentes do Vasco não tiveram nem a gentileza, né, de informá-lo, né? Já colocaram no Twitter que ele estava demitido. Ele saiu junto com o filho dele, que era um tipo de co-técnico, né? Era 2 técnicos, era o Ramon Dias e o filho Emiliano. Vasco está aí sem treinador, né? E numa situação difícil. Agora o Vasco caiu. Ele começou bem, né? Ganhou do Grêmio, né? Você se lembra que ele ganhou do Grêmio na primeira rodada, mas depois disso só decepção, né? Já está com 3 derrotas seguidas e caiu para o 17º lugar, primeiro colocado da zona do rebaixamento, né? O Vasco, para desespero dos nossos colegas, né? Gente boa, Zé Carlos, o Lauro, a Zezé, vê o Vasco mais uma vez nessa situação. Bom, Cuiabá jogou em casa contra o Atlético Mineiro e conseguiu perder por 3-0. Tá feio o Cuiabá. Lanterna isolado agora, né? É o único time que não fez nenhum ponto ainda no campeonato. Até hoje com o técnico interino, né? Tá com o interino desde que o Antônio Oliveira foi para o Corinthians. Tá lá com o Luiz Fernando Iubel. Continua interino, mas parece que agora, depois dessa terceira derrota, o presidente do Cuiabá vai finalmente contratar um técnico, né? Precisa de um treinador pesado aí para aguentar essa maratona, porque senão, do jeito que está, sem o Davidson, que está afastado por indisciplina, o time é o maior, hoje é o maior candidato ao rebaixamento para a Série B 2025. Bahia 1, Grêmio 0. Eu estava vendo a
reportagem a questão do Renato, ele ficou bravo, tirou os jogadores de reserva do campo, e ele ficou revoltado contra a situação. O Francisco, isso pode dar algum problema para ele? Pode ser que ele seja denunciado ao STJD, né, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, por ter abandonado e, além de abandonar o jogo ali, já estava nos acréscimos, né, mais de 45 minutos do segundo tempo, depois que o Diego Costa foi expulso fora do campo, né, por xingar o quarto árbitro, o Renato chamou os reservas todos para o vestiário, né? Ele saiu do campo, mas chamou os reservas também. E com isso ele pode ser denunciado pelo ato de indisciplina, né? E foi um gesto totalmente injustificado, né? Às vezes você tem razão, né, na reclamação, tudo, mas nesse caso ele protestou contra a expulsão do Diego Costa, o centroavante que já tinha saído do jogo, né? Mas ali fora do campo ele xingou o árbitro, o quarto árbitro. O quarto árbitro informou o juiz, porque eles têm aquele sistema de comunicação entre eles, né? Comunica entre os juízes de campo e com o pessoal do VAR. E aí ele contou para o juiz foi lá e deu o vermelho para o Diego Costa. E o Renato não gostou, mas o VAR provou, né, com o áudio, que o Diego Costa realmente ofendeu o quarto árbitro, e isso é passível de cartão vermelho, né, Wellington? Então, não tem justificativa esse espetáculo, né, o piti do Renato nessa derrota merecida. O Bahia foi melhor, né? Tá jogando bem, começou mal, né? Perdeu o clássico para o Vitória, mas perdeu a final do Baiano, mas agora está jogando um bom futebol e está aí na 5ª posição, nos 7 pontos. Tem vários times com 7 pontos, e o Bahia, pelo critério de desempate, está na 5ª posição do Brasileirão. Tá certo. Brasileiro, ou melhor, Campeonato Brasileiro Série C, o Sampaio Corrêa jogou em casa contra o Figueirense, empatou 1-1. O ABC jogou em casa e perdeu para o Náutico por 3-0. São Bernardo, ele jogou em casa e conseguiu vencer o Tombense 4-2. E o Atlético enfrentou, portanto, o Remo e conseguiu vencer em casa por 3-1 no Campeonato Brasileiro Série C. O grande destaque desses resultados da segunda rodada foi a vitória do Náutico lá em Natal, né? 3-0 em cima do ABC. Ah, certo. Vamos para o Campeonato Brasileiro Série D, Francisco. Santa Cruz de Natal jogou em casa e perdeu por 13, né? Por 4-3. Tivemos também o Avenida, jogou contra o Cascavel e acabou perdendo também por 2-1. Tivemos também o River, né? 2, Águia 1. O Atlético... Esse Atlético aqui é da onde, Francisco? Ele é da Bahia, né? Da Bahia, né? Isso. Atlético da Bahia 1 e Potiguar 2. Nós tivemos também o nosso querido, né, Iporá 2, União Rondonópolis também 2. Foi até uma boa estreia do Iporá, né? Porque foi muito mal no Goianão, mas conseguiu empatar com um time que chegou às finais do Campeonato Mato Grossense, né? Vamos ver como é que vai ser essa campanha do Iporá aí, se reforçou o time realmente para a Série D, para jogar com seriedade, né, o Wellington? Tá certo. Campeonato Brasileiro Feminino, o Grêmio venceu por 6-0 o Avaí, o Real Brasília 1, Internacional também 1, Botafogo 1 e o Atlético Mineiro também 1. E tivemos o Cruzeiro, né? Jogou contra o América Mineiro, perdeu em casa por 3-1. O clássico lá dos mineiros, né? Mostrando o grande campeonato do América, né? Uma surpresa nesse Campeonato Brasileiro Feminino, e dessa vez ganhou do Cruzeiro, que também tinha começado bem o campeonato. Vamos agora falar do Campeonato Brasileiro Série A, domingo, né? Nessa 4ª rodada, nós tivemos o Juventude contra o Atlético Paranaense. Juventude empatou com o Atlético. Isso é um bom resultado, né, Francisco? Mesmo jogando dentro de casa. Isso, porque o Juventude
era cotado aí como um dos candidatos ao rebaixamento. E vem fazendo uma boa campanha, está fora da zona de rebaixamento. No momento está em 12º lugar, com 5 pontos. Ele está na frente do Corinthians, do Palmeiras, do Fluminense, do São Paulo, do Vasco, então nem se fala, né? E vem fazendo aí uma campanha, no momento, surpreendente, né? Já foram 4 jogos, né? nesse Brasileirão, e o time do vovô Nenê, né? 42 anos, entrou ontem mais uma vez, jogou muito tempo e conseguiu segurar o Furacão, que não foi com o time reserva, né? Que o Furacão joga muito com o time reserva, usa muito os reservas, mas dessa vez foi com o time titular. O Fernandinho estava lá, com a faixa de capitão. Quando o Fernandinho está em campo, aí você vê que é o time titular, né? Ele também é um jogador de quase 40 anos, né? De grande história na Europa e multicampeão, né? Pelo Manchester City com o Guardiola, e está aí jogando pelo Atlético Paranaense, que está no G4, né? Mesmo com um empate, o Atlético continuou no G4 com 7 pontos. Aquele monte de time com 7 pontos, ele é o primeiro de todos por causa do saldo de gols, né? Vários com 7, ele é o primeiro porque tem o melhor saldo de gols, e o Flamengo é o último dos que tem 7 porque tem um saldo horrível, né? O Cruzeiro jogou em casa contra o Vitória e conseguiu vencer o Vitória por 3-1. Foi uma grande vitória sobre o Vitória, né, Wellington? O Cruzeiro jogou muito bem, começou ganhando, aí por um acidente levou um gol de empate, né, um gol contra do Lucas Silva, né? Ele foi tentar cortar de cabeça e jogou para dentro, cabeceou totalmente errado e deslocou o goleiro, um belo gol contra do Lucas Silva, goiano, né? Que jogou no Real Madrid e está aí de volta ao Cruzeiro. Mas o Cruzeiro depois conseguiu colocar a cabeça no lugar e fez mais 2 gols, poderia ter feito mais. Foi tranquilo o Cruzeiro, acho que depois que foi revelado que o Ronaldo vai embora do Cruzeiro, o Ronaldo Fenômeno, centroavante, ele está se desfazendo do Cruzeiro, vendendo lá para um empresário riquíssimo lá de Belo Horizonte, dono de uma rede de supermercados. Daí o time animou, a torcida ficou muito mais feliz, tinha faixa no estádio falando tchau, Ronaldo. Ninguém gosta dele lá. Mesmo? Né? Ele que foi ídolo do time, né? Então, a torcida está comemorando a saída do Ronaldo. É sobre a questão de investimento? Isso, ele vai vender a SAF, né, do Cruzeiro para um grupo lá de Minas Gerais mesmo, né, um dono de uma rede de supermercados, e vai vazar, né, vai cuidar só do Valladolid, um time lá da Espanha que ele pegou e deixou cair para a 2ª divisão. Também o pessoal lá quer a saída dele, a torcida vai também com faixas. Quando ele aparece no estádio para ver os jogos, ele é vaiado lá. Então ele é um péssimo administrador, né? É o contrário do que foi no campo, né? Um super craque, né? Um fenômeno, mas como dirigente esportivo, né? Uma negação. E está saindo do Cruzeiro e deve sair do Valladolid da Espanha também. Cuidar de outros negócios, né, Wellington? Ainda vai ganhar um dinheirinho, vai sair no lucro. Dizem que ele vai vender por 100 milhões a mais do que ele comprou o Cruzeiro. Mas que bacana, né, rapaz? Tá bom demais. Não faz nada para perder, né, Francisco? Isso. Empresário, né? Fortaleza 1, Bragantino também 1. Foi um bom jogo lá no Castelão, né? 2 times aí médios que lutam para subir para um outro patamar, né? Chegar no patamar dos times grandes do Brasil, e estão conseguindo, né? Quantos anos já estão aí o Fortaleza e o Bragantino brilhando no futebol brasileiro e até em competições sul-americanas, né? Fortaleza saiu na frente, mas acabou deixando o Bragantino empatar. O Fortaleza foi um pouco melhor, mas não adianta nada, né? Como diz o Jorge, o futebol é bola na rede, né? Foi 1-1, ficou igual, 1 ponto para cada, melhor para o Bragantino, que continua no G4, né? Começou muito bem o campeonato e está invicto ainda, né? 8 pontos em 3º lugar. E o Fortaleza com 5 pontos, mas um jogo a menos, né? Tem um jogo a menos, em 11º lugar.
Corinthians 3, Fluminense 0. Essa aqui foi a rodada Qual que foi a maior surpresa, né? O Corinthians ganhar do Fluminense e 3-0, ou o Criciúma ganhar do Vasco ali, né? E foi um grande jogo do Corinthians, finalmente, né? Conseguiu jogar bem. Ou foi o Fluminense que entregou várias vezes no esquema. Ontem estava meio confuso, já é meio confuso o Diniz, né? Ontem estava pior. O Cano estava jogando na saída de bola como zagueiro. O Cano, que é o artilheiro do Fluminense, o artilheiro do Brasil no ano passado, craque da Libertadores, estava na saída de bola, ele estava junto com os zagueiros. E como ele não é do ramo, né? Ele tem dificuldade para dominar uma bola, fazer um drible, um passe ali do meio para trás. O negócio dele é fazer gol. E ele entregou várias vezes para o adversário. E numa dessas entregadas, o Corinthians conseguiu sair na frente, né? E aí ficou mais fácil depois. O Fluminense cheio de erros. E um golaço do garoto Wesley, né? Driblou a zaga toda do Fluminense. Fez o veterano Felipe Melo passar lotado, assim, né? Ele levou o drible e passou direto, derrapando. Deve estar derrapando até hoje, não deve ter parado até agora, né? Até agora. Então foi um show do Corinthians sobre o Fluminense e pode ser que seja aí o ponto de recuperação do Corinthians, que agora foi para a 13ª posição e saiu da zona do rebaixamento, para a alegria dos nossos companheiros Sosterian Fernandes Soneca e Rafael Cardoso. Flamengo 0, Botafogo 2. Foi uma manhã terrível para os torcedores do Flamengo. Estragou o almoço de muita gente, não, Wellington? O nosso não, né? Tranquilo, né? Isso não afeta a cabeça aí dos torcedores mais sensatos, né? Isso. Mas aqueles mais, assim, digamos, emotivos, né? Pode ser que tenha atrapalhado um pouco, né? Dado uma indigestão, né, Wellington? O Flamengo começou bem, né, jogando melhor que o Botafogo, dominava a bola, tinha a posse de bola, mas não concluía, né? E não concluiu nem até o fim do jogo, nenhuma bola chegou nas mãos do goleiro John. As bolas todas eram para fora, ou então morriam no pé da zaga do Botafogo. Então, o domínio é aquela mesma história que a gente falou do Fortaleza, né, que o Jorge sempre fala. Futebol é bola na rede, né? Não adianta nada você ganhar na posse de bola e não fazer nada com ela, né? E o Botafogo deu sorte numa jogada ensaiada que no treino não tinha dado certo, né? O Luiz Henrique falou na entrevista depois. Eles ensaiaram aquela jogada no treino, não deu certo. Deu certo no jogo porque o Flamengo não marcou, deixou livre o Luiz Henrique, né, que a bola foi batida no escanteio direto para o pé dele, na entrada da área, ele tocou de primeira para dentro do gol, né? E no final, o segundo gol saiu quando o jogo já estava nos acréscimos, né, já o Flamengo indo para cima, tudo, e o Fabrício Bruno, o zagueiro, perdeu a bola, ele foi empurrado pelo jogador do Botafogo, mas o juiz mandou seguir, mas tanto faz, o Flamengo não ia empatar mesmo, né, porque não chuta gol, ainda perdeu 2 jogadores machucados, os que estavam sendo poupados, que nem viajaram para a Bolívia, mesmo assim saíram machucados do jogo, né? O Pulgar e o Arrascaeta, e agora vamos ver quem o Tite vai escalar, né? Já não tinha o Cebolinha também, e agora vamos ver quem ele vai escalar, se vai poupar jogadores para o jogo da Copa do Brasil, estreia do Flamengo na Copa do Brasil, quarta-feira, diante do Amazonas, que é da Série B. E o Botafogo recuperou, é líder agora de novo do campeonato. Será que vai dar outra arrancada daquela do ano passado e entregar no final? E é o português de novo, né? Porque a arrancada ano passado foi com o Luiz Castro, né? Quando ele abriu lá uns 10 pontos de vantagem, o time do Cristiano Ronaldo veio, pegou ele e levou para a Arábia Saudita, né? E aí foi aquele desastre depois. E agora está o Arthur Jorge. Chegou o time depois do jogo com o Atlético Goianiense, decolou, né? O Atlético ajudou, né, entregando aquele jogo, né, com a ajuda do juiz. O Botafogo, depois daquele jogo, ganhou moral e já ganhou 3 jogos seguidos no Brasileiro, né? Falando em Atlético Goianiense, ele enfrentou, né, o Internacional, o Inter que jogou em casa,
e praticamente conseguiu uma vitória, praticamente. Foi um empate, mas para o Atlético Goianiense, isso foi uma vitória para o Francisco. 1-1. É o primeiro ponto no campeonato, né? Contra um time que é um dos favoritos ao título, né? Dos melhores elencos. Se o Inter vencesse, ele ia para a liderança, junto com o Botafogo, com 9 pontos. Mas o Atlético não deixou, né? Jogou fechadinho, né? Depois de 3 derrotas seguidas nos 3 primeiros jogos. Ele conseguiu jogar fechadinho e sem ter jogador expulso. Porque ele teve 4 jogadores expulsos nos 3 primeiros jogos, né? Então, dessa vez, ele conseguiu segurar o adversário. Fez 1-0 com o gol do Derek, né? Um centroavante recém-contratado, fez o primeiro gol com a camisa do Atlético, mas logo depois deixou o Borré livre, né? Para fazer o primeiro gol do colombiano no Brasileiro também, né? Ele que já tinha marcado no meio de semana pela Sul-Americana, agora fez pelo Brasileiro pela primeira vez. Ele que é um grande artilheiro, né? Agora vai deslanchar aí, vai fazer muitos gols pelo Inter. E depois foi aquele sufoco, né, o Atlético todo fechadinho, né? Buscando segurar esse ponto, né? Para ficar com moral para os próximos jogos, e conseguiu então segurar o poderoso time do Internacional, que foi vaiado pela torcida. Por sorte do Atlético, o Inter não fez uma grande atuação, né? E com isso ele pôde segurar. O Inter caiu para o 6º lugar, né? Mas é daquela turma dos 7 pontos, né? Junto com o Atlético, o Paranaense, o Bahia, o Cruzeiro, o Flamengo, todos com 7. E o Atlético fez o seu primeiro pontinho, mas está ainda em penúltimo lugar, né? Na frente só do Cuiabá. Tem 1 ponto junto com o Vitória, um jogo a mais. E o Cuiabá é o lanterninha com 0, mas começou aí a recuperação, porque o Atlético, a gente falava no início, né, Ed, não tinha time para ficar aí com medo de ser rebaixado, né? Estava bem, mas teve um começo de campeonato muito acidentado, cheio de imprevistos nos seus jogos, né? E uma tabela muito difícil, né? Você pegou o Flamengo na primeira rodada, depois o Botafogo lá no Rio de Janeiro, no tapetinho deles. Depois o São Paulo, né, estreando aí, se livrando do técnico. Se tivesse pegado o técnico antigo, o Carpini, poderia ter vencido o Atlético, mas não, perdeu. O Internacional, que está forte esse ano. Então, né, e vai ter outro jogo fora no próximo fim de semana, diante do Juventude, lá no Sul também. Certo. E ontem, né, nós tivemos aí o Campeonato Brasileiro Série B, o Curitiba contra o Brusque. O Curitiba levou a melhor 1-0 e Goiás 3, Ponte Preta 0. É uma grande vitória do Goiás, foi melhor que a Ponte desde o início, né? E agora continua invicto aí, mas só 2 jogos também, né, Ed? Um empate lá com Fortaleza, poderia ter vencido, né? Porque o Thiago Galhardo perdeu um pênalti lá em Fortaleza e o Goiás ficou no 1-1. E agora uma grande vitória sobre a Ponte Preta, 3-0, né? Uma grande atuação da equipe, né? O técnico Zanardi, o Márcio Zanardi, fez aí alterações no segundo tempo, está rodando o elenco e conseguiu aí esse grande resultado, que poderia ter sido diferente se o Tadeu não tivesse defendido um pênalti no primeiro tempo, que estava 0-0, e o Goiás mesmo melhor, mas numa bobagem ali da zaga, deixou o atacante Jé da Ponte Preta livre. O Edson teve que fazer o pênalti, né? Fez o pênalti, quer dizer, não tinha que fazer, mas fez. E o Jé bateu e o Tadeu defendeu, né? Ele que provando aí ser o grande ídolo desse time. E com isso o Goiás pôde ter tranquilidade para construir essa vitória. Campeonato Brasileiro Série D, nós tivemos o Brasiliense 1, Anápolis 0, e também nós tivemos aí mais um goiano, né? O Craque enfrentou aí o Misto, é isso? Isso. O Misto, né? Misto 1, Craque também 1. Nenhum goiano venceu nessa estreia, né? O Anápolis perdeu, normal, o Brasiliense é um dos mais fortes do grupo aí, não vai ser fácil para o Anápolis se classificar nesse grupo. O Craque também, pelo menos conseguiu um empatezinho com o Misto de Cuiabá, né? É um dos times mais tradicionais do Mato Grosso.
Tá certo. São Paulo hoje vai jogar no Campeonato Brasileiro Série A contra o Palmeiras. É o super clássico aí, né? Primeiro jogo do Zubeldia, o novo técnico do São Paulo, no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o Zubeldia contra o Abel, vai ser um jogão hoje, às 8 horas. Campeonato Brasileiro Série B, hoje teremos jogos também, Mirassol contra o Ceará. É um bom jogo aí lá em Mirassol, o Ceará um dos favoritos, não vai ser fácil para ele jogar no interior de São Paulo. Campeonato Brasileiro Série C, tem o Ferroviário contra o Aparecidense e o São José contra o Confiança. Vamos torcer para a Aparecidense, que já ganhou o primeiro jogo, mas agora joga no Ceará. Não vai ser fácil para o Camaleão. Tem mais algum destaque aí? Pode ficar à vontade, Francisco. Turma da tarde hoje tem Campeonato Brasileiro Feminino, um super clássico, Flamengo e Santos, né? Num horário, não sei para que jogar à tarde, né? Mas tem Campeonato Espanhol, um super Barcelona, né? Contra o Valência. O Barcelona tem uma mísera chance de ser campeão ainda, não vai ser, mas pelo menos ajuda a garantir o vice hoje, às 16 horas. Obrigado pelas informações, Francisco. Vamos ficando por aqui. Amanhã a gente vai estar de volta trazendo mais informações dos jogos aqui na TV e Rádio Câmara Resumo Esportivo. Bom dia. Bom dia, Wellington. Bom dia para todo mundo que curtiu o nosso Resumo Esportivo. Valeu. A você, internauta, boa semana, bom dia e até amanhã. São 10 horas e 48 minutos. Vamos agora às últimas notícias do Manhã CMJ desta segunda-feira, dia 29 de abril de 2024. A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de abril do Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social NIS de final 9. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 680,90. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20,89 milhões de famílias com gasto de 19 bilhões de reais. Além do benefício mínimo, há o pagamento de 3 adicionais. O benefício variável Família Nutris paga 6 parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até 6 meses de idade para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. As informações são da Agência Brasil. E o artesanato goiano receberá investimentos no valor de 2,4 milhões de reais do governo de Goiás durante 2024. O projeto de difusão e comercialização inclui realização de 4 edições da Feira Goiás Feito à Mão, participação em feiras nacionais, divulgação em eventos como o Natal do Bem e ainda o mapeamento que resgata e apoia artesãos em todas as regiões do estado. Indo para a 5ª edição, a Feira Goiás Feito à Mão terá a primeira ação neste ano no Congresso Nacional, de 7 a 9 de maio, no Salão Negro da Câmara dos Deputados. No formato completo, com exposição e comercialização de artesanato, área de alimentação e espaço Kids, serão 3 edições no Centro Cultural Oscar Niemeyer, nos meses de junho, agosto e novembro. Com apoio do governo estadual, artesãos e mestres artesãos selecionados em editais vão participar do Salão do Artesanato em maio, em Brasília, da Feira Nacional de Negócios do Artesanato, a FENEARTE, em junho, em Olinda, em Pernambuco, e da Feira Nacional de Artesanato e Cultura, a FENACE, em setembro, em Fortaleza, capital do Ceará. Uma 4ª ação em evento nacional está com calendário a definir. As informações são do jornal A Redação.
Agora são 10 horas e 51 minutos. Termina aqui o Manhã CMJ de hoje. Estaremos de volta amanhã a partir das 9 horas e 30 minutos. Um bom dia para todo mundo e até lá.